Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da minha série de videoaulas para o Windows 10 e o Windows 11 também. E nessa videoaula introdutória, vamos aprender a utilizar a ferramenta Robocop. Então, o que vem a ser o Robocop? Robocop é a abreviatura de Robust File Copy, ou cópia robusta de arquivos, e nada mais é do que um utilitário de linha de comando usado basicamente para fazer cópia de arquivos no Windows, cópia de pastas, incluindo os atributos, permissões e vários outros aspectos dos dados copiados. Permite também gerar logs para avaliar a integridade do backup gerado, além de ter um desempenho excelente, tanto com volume de dados pequenos quanto volume de dados grandes, beleza? Então vamos lá, o que o Robocop pode fazer de forma resumida? Ele pode copiar arquivos em uma rede com resumo de transferência, pode pular pontos de junção NTFS, causando alguma falha de loop infinito durante a sincronização de dados, pode copiar atributos de arquivos e diretórios preservando informações de data e hora, que a gente chama de timestamp, pode copiar as permissões NTFS, nome dos proprietários, informações de auditoria da pasta ou arquivo, pode copiar data e hora de um diretório, pode copiar arquivos no Windows no modo backup, o que eu vou explicar de forma específica em uma outra videoaula, mas é um modo do Robocop que serve para garantir que os arquivos sejam copiados, mesmo que você não tenha direito de copiar um ou outro arquivo, por conta de permissões do administrador e etc. Ele realiza novas tentativas automáticas de transferência quando houver uma falha, pode sincronizar de forma simples duas pastas no Windows, é inteligente o suficiente para pular arquivos já copiados, isso é o básico que ele faz, pode copiar nome de caminho que seja maior que o limite que o Windows geralmente permite, pode realizar várias cópias, várias sincronizações, utilizando a capacidade multithreading da CPU, ou seja, realizando várias tarefas ao mesmo tempo, retorna códigos de saída padronizados que podem ser usados em scripts. E agora eu vou falar o que ele não copia, O que o Robocop não copia no Windows. O que ele não consegue copiar são as permissões de compartilhamento de pastas, Essas configurações ficam salvas no registro do Windows, ou seja, não fazem parte do sistema de arquivos NTFS. E o Robocop ele lida com permissões NTFS. Então, no caso de compartilhamentos, para fazer backup, você tem que copiar as entradas dentro do registro do Windows. Agora eu vou falar das vantagens e desvantagens de usar o Robocop. As vantagens é que ele é bastante leve, Você utiliza somente o bloco de notas e executa ele na linha de comando. Não precisa instalar nenhum software pesado. Já vem embutido no próprio Windows, seja o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, o Windows 11. Por ser bastante leve, ele possui uma alta performance para realizar tarefas simples de cópia e movimentação de arquivos. E agora eu vou falar das desvantagens. As desvantagens de usar o Robocop é que ele não possui nativamente recursos de proteção contra ataques ransomware. Se você realizar uma cópia de arquivos no Windows com o Robocop, é isso. Ele copia o arquivo, mas se um ransomware atacar a sua máquina, ele pode acabar criptografando esse arquivo que foi copiado, movido ou backupeado em outro drive, beleza? O Windows ele tem uma ferramenta nativa de criptografia chamada EFS, Encrypting File System, porém só criptografa para outros usuários. Enquanto o seu usuário está logado, o arquivo fica visível, então o ransomware pode atacar ele também. A segunda desvantagem é que ele não permite um controle inteligente de árvores de tarefas de backup. Quando você usa softwares como o Macro Reflect, por exemplo, você pode criar ali um backup full, backups diferenciais, incrementais, de forma organizada, inteligente. Embora você possa fazer isso parcialmente com o Robocop, você não tem um controle inteligente dessa árvore de tarefas de backups e também não consegue criar diferentes árvores de backups. A terceira desvantagem é que ele não permite criar um backup compactado ou protegido por senha. No Macro Reflect, que é o software que eu tenho instalado na minha máquina, eu posso criar um backup compactado, comprimido, ocupando menos espaço no HD, e eu posso protegê-lo por senha e criptografar ele também, impedindo que ele seja atacado por um ransomware. No caso do Macron, ele tem um recurso chamado Guardian, que é uma ferramenta que monitora os backups e impede que esses backups sofram qualquer alteração pelo sistema. E o Robocop não tem isso. Ele não permite criar imagem do sistema operacional, tá bom? Não é o foco do Robocop. Uma outra desvantagem do Robocop é que ele não tem uma interface intuitiva por padrão. A única interface dele é o bloco de notas e o CMD. Obviamente você pode instalar interfaces avulsas. Eu tenho essa ferramenta aqui chamada CHO,
Easy Copy, que é uma interface para o Robocop, né? Eu executei ela aqui, essa daqui. Então aqui você seleciona a pasta de origem, destino, escolhe os atributos que quer aplicar, daí ele exibe aqui os comandos que serão executados, e com isso você não precisa digitar nada, só configurar aqui e rodar a ferramenta, tá bom? Aí o Robocop é executado em plano de fundo. Lógico, você tem bem mais outras interfaces no GitHub e na internet de modo geral, que permite uma fácil configuração do Robocop sem ser por linha de comando, mas por padrão ele não tem uma interface própria, é um utilitário de linha de comando. Isso aqui eu vou falar mais adiante, nas próximas videoaulas, não se preocupem por agora. Vou fechar. Então essas são as desvantagens, beleza? Em seguida a gente tem um conceito muito importante que vocês têm que aprender se tratando do Robocop, que são os atributos de arquivos, tá galera? Um arquivo que está localizado no sistema, no caso o sistema Windows, não é apenas um objeto solto, né, ali no sistema. Cada arquivo no computador, ele carrega seus atributos, seja um arquivo de foto, música, executável, vídeo ou uma pasta, todos eles têm atributos como timestamp. Timestamp, né, são datas de criação, modificação e acesso. Se eu vim aqui na pasta screenshot e acessar as propriedades de um arquivo, eu tenho aqui a data de criação, modificação e acesso. Isso aqui a gente chama de timestamp. Você tem atributos também como o NTFS ACL, eu tenho uma explicação para esse termo aqui embaixo, tá? Isso aqui é basicamente as propriedades do arquivo ou pasta no que diz respeito ao dono da pasta ou do arquivo, que no caso seriam os usuários, né? O que cada usuário tem direito de acesso nessa pasta ou arquivo, o que ele tem permissão ou não tem permissão para fazer, esse tipo de coisa. Daí você tem o nome do proprietário da pasta ou arquivo, informações de auditoria NTFS, o status de oculto ou visível e arquivado e não arquivado. Mais uma vez aqui na propriedade desse arquivo, como podemos ver, né, nós temos esses atributos aqui, ó. Somente leitura, oculto, alguns atributos avançados, está pronto para ser arquivado. Isso aqui é muito útil para ferramentas de backup, para saber se o arquivo foi modificado ou não, tá bom? Atributos de indexação, compactação, criptografia, tudo isso são atributos. E todos os arquivos e pastas carregam todos esses atributos dentro deles. Então entenda que ao copiar ou mover um arquivo com o Robocop, você tem essa opção de trazer todo esse material junto, se você desejar. Quando eu aconselho a usar o Robocop? Quando o seu objetivo é organizar pastas e arquivos no Windows de forma simples, sem muita frescura. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui na pasta Screenshot, repare que eu tenho pastas datadas. Isso aqui é um script que eu criei, onde ele pega as imagens que eu capturei, né, capturas de tela, movem elas para uma pasta com data, com a data atual. Então se eu executar o script aqui agora, esse daqui, cadê? Robocop pasta Screenshots. Eu vou editar ele aqui. Então esse comando aqui, ó, de forma resumida, ele move arquivos no formato JPEG, PNG da pasta Screenshots para a mesma pasta Screenshots, porém para uma subpasta datada, beleza? Não se preocupe com isso aqui por agora, isso aqui é um assunto para outra videoaula mais avançada, mas enfim, ao executar esse comando, o Robocop faz isso, ele cria uma pasta com a data atual, 23/12, com esses arquivos que estavam soltos aqui dentro no formato JPEG ou PNG, beleza? Então o Robocop é muito útil para isso. Um software de backup, por mais robusto que seja, muito dificilmente permite que o usuário faça isso. Não é o propósito dessas ferramentas. Então nessas horas o Robocop vem muito a calhar. Então ele é muito útil para fazer cópia, espelhamento, movimentação simples de arquivos e pastas, manter tudo organizado, por exemplo, mover arquivos no formato exe para uma pasta de arquivos executáveis, mover arquivos de vídeos para uma pasta de vídeos, arquivos de áudio para uma pasta de áudio, arquivos de imagem para uma pasta somente de imagens e assim por diante, mantendo tudo organizado. E eu também aconselho a usar o Robocop, né, quando o usuário possui um PC com recursos limitados, uma CPU mais antiga, um HD mais antigo, pouca memória RAM, e o usuário não quer instalar um software de backup muito pesado, tipo o Macron Reflect, o Cobian Backup ou qualquer outro, o Acronis também. Quando eu aconselho a usar um software de backup ao invés do Robocop? Quando você deseja clonar o sistema operacional, criar imagens do sistema, criar tarefas de backups inteligentes e com regras. Aqui no caso do Macron, deixa eu executar ele aqui, peraí. Aqui no caso do Macron, eu posso criar regras de backups completos
diferenciais e incrementais. Posso escolher o número de backup completo que eu quero manter, o número de backups diferenciais que eu quero manter, incrementais, a frequência com que cada um será executado, esse tipo de coisa. Tudo de forma bastante específica. Isso aqui é muito útil quando você deseja, por exemplo, restaurar o backup para um dia específico. Então aí que entra o conceito de backup diferencial e incremental. Eu posso restaurar o backup para um dia específico qualquer. Posso manter diferentes backups, diferentes versões, ao invés de simplesmente sobrescrever os arquivos com a versão mais recente e perder uma versão antiga dele. Tá bom? Também eu aconselho a usar ferramentas de backup quando você quer manter vários backups diferentes em diferentes drives. Você pode fazer isso com o Robocop, né? Configurando ele para realizar cópias em drives diferentes. Só que muitas vezes você vai querer fazer isso com software de backup. Quando, por exemplo, você quiser fazer rotatividade de backup, salvar um backup diferencial em um drive, depois em outro e não guardar no mesmo drive. Eu também aconselho a usar softwares de backup quando você quer criar e manter diferentes versões de arquivos. Se você configurar o Robocop corretamente, souber criar um script maneiro, você pode tranquilamente, criar diferentes versões de arquivos, sempre copiando eles para pastas diferentes, pastas datadas ou uma nova pasta qualquer, e assim você mantém diferentes versões. E aí você pode restaurar a versão que você quiser. Só que muitas vezes um software de backup, ele é mais fácil de manipular esses tipos de arquivos e suas versões diferentes, assim como também restaurá-los. Você consegue fazer isso de forma, digamos assim, mais organizada. Por último, eu aconselho quando você deseja proteger os backups. Igual no caso do Macron que eu mostrei, você pode fazer isso aqui, ó, comprimir a imagem de backup, diminuindo o tamanho dela. Pode criptografar com uma senha, ativar a proteção com senha, criptografar no formato AES, beleza? Dessa forma ninguém consegue acessar essa imagem e um ransomware não consegue atacá-la. Então essa é uma outra vantagem de usar softwares de backups. Obviamente você pode utilizar uma estratégia, por exemplo, criar um container criptografado com VeraCrypt e copiar os arquivos com Robocop para dentro dele quando ele estiver montado no sistema. Pode impedir que o drive de destino ou a pasta de destino seja modificada através de regras no Windows Defender, entendeu? Mas de modo geral, se você quiser proteger os backups de uma forma mais prática e avançada, os softwares de backup são bem úteis para isso. Então agora a gente vai mostrar o que o Robocop copia por padrão. Para quem não sabe, essa daqui é a estrutura básica do Robocop, que eu vou apresentar numa videoaula separada, mas já para adiantar, essa daqui, ó, Robocop, endereço de origem, endereço de destino. Essa é a sintaxe básica. E quando você executa essa sintaxe básica, nos bastidores, ele vai executar esse comando aqui. Eu vou executar aqui na prática para vocês verem. Então eu tenho aqui um arquivo batch, que é um arquivo executável do prompt de comando, com um comando bem simples do Robocop, tá? Isso aqui não se preocupe, tá, galera? Eu vou ensinar a fazer nas próximas videoaulas, mas enfim, eu vou abrir ele aqui no bloco de notas. Então aqui eu tenho a sintaxe básica do Robocop, né? Robocop, endereço de origem, endereço de destino. Aqui em backup eu tenho uma pasta chamada test3, com essas 4 imagens, e eu vou copiá-las para esse endereço aqui, ó, pasta test3, na partição A, Windows 11, tá? Uma cópia bastante simples. Em seguida eu coloquei o pause, que é para pausar o prompt de comando para a gente enxergar os comandos, beleza? Então se eu executar esse arquivo batch, veja o que acontece. O Robocop é executado, tá? Então aqui eu tenho a data em que o backup foi iniciado, sábado 24 de dezembro, meia-noite 10, pasta de origem, destino, e aqui temos esses atributos. Isso aqui significa que todos os arquivos dentro da pasta serão copiados, seja imagens, arquivos exe, arquivos de vídeo e assim por diante, documentos do Word, Excel, beleza? Tudo será copiado sem exceções. Daí em seguida a gente tem o atributo /dcopy _da. Isso aqui significa que o Robocop vai copiar os seguintes atributos da pasta principal, a pasta pai, que é test3, né? Data e attributes. Os dados da pasta, né? As informações básicas dela e seus atributos. Se ela está oculta, se é somente leitura, se está compactada ou não, se está criptografada e assim por diante. Veja que ele mantém as mesmas informações, beleza? Esse decopy aqui é a abreviatura de Directory Copy, cópia do diretório, tá? Não se preocupe com isso aqui por agora, mais uma vez vamos aprender esses conceitos em próximas videoaulas. Já o parâmetro /copy, ele indica quais atributos dos arquivos em si serão copiados, quais propriedades dos arquivos no caso, né? Por padrão ele copia dados, atributos
e timestamps, abreviado de DAT. Esse aqui é o padrão do Robocop. /copy, DAT, é o que ele copia por padrão. Em inglês, Data Attributes Timestamps. O data são os dados básicos, né? As propriedades básicas do arquivo. Atributos são os atributos, se está oculto, em modo somente leitura, criptografado, compactado. E timestamps é o que eu falei previamente, né? É a hora em que o arquivo foi acessado, modificado e assim por diante. Então essa é a sintaxe padrão do Robocop quando você realiza esse comando simples. Robocop, origem, destino, sem especificar nada. Beleza? E aí em seguida ele executa esses parâmetros também. Isso aqui é o número de tentativas que ele executa caso dê algum erro e ele não conseguir realizar a cópia. Por padrão, o Robocop executa 1 milhão de tentativas repetidas. Se a primeira não for bem sucedida, ele tenta de novo, e cada tentativa tem um intervalo de 30 segundos, que é esse parâmetro aqui, tá? Então se der algum erro durante essa cópia, ele vai esperar 30 segundos, vai executar de novo 1 milhão de vezes. É muito tempo, né? Mas obviamente a galera personaliza isso aqui nos scripts, né? Diminui o tempo, coloca, sei lá, 10 segundos, 5 segundos aqui, beleza? Isso aqui a gente vai aprender nas próximas videoaulas. Eu estou mostrando aqui a sintaxe básica do Robocop e o que ele executa por padrão nos bastidores. Então, por padrão, ele executa tudo isso aqui. Aí nas próximas videoaulas eu falo sobre esse painel aqui de forma mais aprofundada, sobre o que ele exibe no prompt de comando quando você roda o Robocop. Beleza? É só apertar uma tecla para continuar. Então, mais uma vez, quando você realiza uma cópia simples com o Robocop, ele vai executar tudo isso aqui nos bastidores, beleza? Lá no prompt de comando. Então, por aqui eu termino essa primeira videoaula do Robocop, uma videoaula introdutória para ensinar como é que ele funciona, as suas vantagens e desvantagens, quando ele é útil e não é útil, e assim por diante. Então, vejo vocês na próxima videoaula.